teu silêncio faz mover os corações. Silêncio de profeta fala mais que 1000 canções. Todo chão que recebeu teu beijo e teu andar vive em santa espera por aquele que virá. Canta forte a humanidade, aos ouvidos de Deus chega a sua voz, dando graças por ti, João Paulo, pela paz semeada entre nós. Pra sempre cantarei as maravilhas que Deus realizou em ti. Bom dia. Bom dia. Segredos finalmente revelados. O Vaticano divulga daqui a pouco o testamento de João Paulo II. E cresce a frustração dos peregrinos que foram a Roma. Passaram horas no caos da cidade, mas não vão conseguir ver o corpo do Papa. A comitiva brasileira vai hoje para a Itália. Além dos políticos, um sheik, um pastor luterano e uma mãe de santo viajam como convidados do presidente Lula. Faltam menos de 24 horas para o enterro de João Paulo II e Roma vive o maior caos de sua história. Ruas lotadas, milhares de fiéis cozinham e dormem nas escadarias e nas praças. Autoridades do Vaticano fecharam a fila para ver o Papa ontem à noite. Tentam organizar as cerimônias fúnebres. Mas os peregrinos inconformados enchem as imediações da Basílica. Hoje deve ser divulgado o documento que contém as meditações de João Paulo II. É o que conta de Roma o enviado especial Luiz Fernando Silva Pinto. O Vaticano amanheceu hoje sob a expectativa de conhecer os pensamentos morais e espirituais de João Paulo II. Hoje deve ser divulgado o conteúdo do testamento espiritual que o Papa começou a escrever em 1979. O documento foi escrito em polonês, à mão, e aberto ontem durante a reunião da Congregação dos Cardeais. A demora em divulgar o conteúdo é causada, em parte, pela preocupação do Vaticano em fazer uma tradução, a mais fiel possível, do polonês para o italiano e depois para as outras línguas. Roma está vivendo sob o esquema de segurança mais forte da sua história. O espaço aéreo fica fechado até amanhã para garantir a proteção de mais de 200 chefes de Estado e líderes religiosos que já chegaram ou ainda estão chegando para se despedir de João Paulo II. O inconveniente maior é para os passageiros das companhias aéreas. Cerca de 250 voos foram cancelados. O presidente americano, acompanhado da esposa, Laura, do pai dele, o ex-presidente George Bush, e do ex-presidente Bill Clinton, visitou a Basílica de São Pedro logo depois de chegar dos Estados Unidos. Eles se ajoelharam em frente ao corpo de João Paulo II e prestaram as últimas homenagens ao Papa. O enterro será amanhã, às 10 horas no horário local, 5 horas no horário de Brasília. Para facilitar a circulação, o tráfego será suspenso de 2 da manhã até às 18 horas em Roma. Apenas carros que fazem serviços de emergência vão poder circular. Não vai haver expediente nas repartições públicas e o prefeito sugeriu aos empresários da cidade que deem folga aos funcionários. Ontem à noite, a Defesa Civil determinou o fechamento da fila para ver o corpo de João Paulo. Muitos fiéis não se conformaram. As autoridades pediram aos peregrinos que ainda se dirigem a Roma para se manter fora da cidade porque não há condições de acompanhar o enterro. E começou agora há pouco a 5ª reunião de cardeais no Vaticano. Nós vamos falar agora ao vivo por telefone com o enviado especial Luiz Fernando Silva Pinto. Luiz Fernando, a expectativa hoje, portanto, é para a divulgação do testamento de João Paulo II. Exatamente. Começa mais uma reunião hoje com os 120 preparando o conclave
que começa na segunda-feira, no dia 18, que vai ter a presença de 120 cardeais. Aliás, vale notar que desses 120, só 117 votam, e desses 114, ou seja, a maioria absoluta, foi indicada pelo próprio João Paulo II. Um detalhe, digamos, inovador nesse conjunto de cardeais: ontem o cardeal decano do corpo de cardeais, o cardeal Joseph Ratzinger, da Alemanha, havia estabelecido ou havia sugerido aos colegas cardeais que não se falasse, que não se comentasse nada durante o período do conclave. Mas ele pela primeira vez na história da igreja, os cardeais não concordaram totalmente com isso. Disseram que não, que a igreja que João Paulo II abriu tanto ao mundo não podia permanecer tão isolada assim no processo. Então, o cardeal Ratzinger chegou a um meio termo, um ponto de conciliação, dizendo o seguinte: durante o conclave, se um cardeal quiser falar alguma coisa, ele poderá falar, contanto que seja sobre João Paulo II, sobre os rumos da igreja, mas absolutamente não sobre o processo sucessório, ou seja, os candidatos mais indicados ou mais populares a cada momento. Luiz Fernando, enquanto você fala sobre o conclave, nós vemos aí novas imagens da multidão nas ruas de Roma, à espera de ver o Papa, antes, é claro, de a fila ter sido fechada, como você bem mostrou na sua reportagem. Agora, apesar dos apelos das autoridades, as pessoas continuam nas ruas, cercando uma espécie de cerco à Basílica de São Pedro. Como é que está a situação nesse momento nas ruas de Roma? Márcio, é uma situação, dizia-se que a cidade estava em uma situação de emergência, etc. Então, o prefeito de Roma acaba de dizer que a cidade não está em estado de emergência, está num estado de seriedade em relação a uma situação clara. Ou seja, o número de fiéis, o número de peregrinos que vieram a Roma é enorme, a cidade nunca teve uma quantidade tão grande de gente, porém, ele ressaltou também que a seriedade, que a sobriedade desses peregrinos é enorme, ou seja, existe um clima de paz, existe um clima de tranquilidade, porém o número de pessoas é tão grande que isso em si representa uma certa preocupação, porque qualquer coisa, qualquer tumulto pode resultar em uma consequência séria. Porém, as pessoas estão pacientemente, o sol já está quente, as pessoas estão pacientemente esperando a chegada até a praça para terminar o processo do velório, para que comecem a ser feitos os preparativos para o funeral. Agora, Luiz Fernando, rapidamente, qual é a reação das pessoas que vieram para Roma com a intenção de ver o corpo do Papa João Paulo II e não podem mais porque a fila foi fechada? Renata, eu diria que é muito provável, não há garantia, mas que é muito provável que o bom senso acabe dominando. Quem chega a Roma ou está sabendo, porque já se falou, ou porque já viu, ou porque já leu, que a fila foi fechada, não há mais como entrar na fila. E eu acho que até por uma questão de respeito ao Papa, mesmo frustrados por chegarem, não poderem estar perto, etc. e tal, eu acredito que ninguém vá, enfim, querer fazer uma manifestação, uma demonstração, etc. e tal. Afinal de contas, existem coisas que são fisicamente impossíveis. Está havendo uma boa vontade de parte a parte. As autoridades fornecendo água, fornecendo cobertores, fornecendo alimentação quando podem, etc. e tal. Os peregrinos tendo uma atitude absolutamente tranquila, e eu acho que vai haver, para quem está chegando, a compreensão de que é impossível acomodar todos, né, nessa homenagem. Luiz Fernando Silva Pinto, falando ao vivo, direto do Vaticano. Muito obrigado pelas suas atualizações, Fernando. A expectativa em torno do testamento de João Paulo II e a suspensão da fila para ver o Papa são destaque na imprensa internacional. Veja as manchetes desta quinta-feira.